Olá, tudo bem? Eu me chamo Felipe Dalry, sou advogado e eu estou aqui para compartilhar minha história contigo. Eu advogo há 8 anos e há 3 anos e meio eu resolvi abrir meu escritório. Foi uma decisão bastante difícil, mas eu tenho certeza que foi a melhor decisão da minha vida, no que se refere à minha vida profissional. E é isso que eu quero contar para ti. Na verdade, eu quero conversar contigo, que é advogado há algum tempo ou ainda estudante de direito e pretende advogar, ou você também que trabalha no escritório de advocacia e está cansado de viver como estagiário, está cansado de seguir ordens de alguém e quer abrir o teu negócio. Eu estou aqui para te dizer que essa será a decisão da tua vida. Vale muito a pena. Para mim valeu a pena, eu sou feliz até hoje, aquele dia que eu resolvi abrir esse escritório. Sou grato, aliás, até hoje, pelo aquele momento, por ter tomado essa decisão. Agradeço muito a mim mesmo por ter feito aquilo, porque isso mudou completamente os rumos da minha vida. O que eu quero te dizer com isso? Tem desafios, é difícil às vezes, mas é muito bom, vale muito a pena. Mas eu quero te dizer aqui com isso que os medos que a gente tem, as dificuldades que a gente tem nesse início de jornada, na verdade, são muito mais fantasmas da nossa cabeça do que realidades. Quando a gente inicia esse processo de abertura do escritório, a gente percebe que, na verdade, é extremamente simples. A abertura do escritório em si, na verdade, é super simples. Então, se o medo é as dificuldades de iniciar o procedimento, então estou aqui para te dizer que tu não precisa te preocupar com isso. Outra questão, a dificuldade, o medo, na verdade, de não conseguir se sustentar. Talvez esse seja o medo maior das pessoas, esse pelo menos era o meu maior receio. E eu descobri que se eu fiz uma conta rápida, na verdade, e descobri que se eu tiver uma ação por mês, uma determinada ação, na verdade eu faço referência sempre a ações de auxílio-doença, por exemplo, atuo bastante na área previdenciária. Se eu tiver uma ação por mês previdenciária, e uma ação por mês é muito pouco, tá? Mas se eu tiver uma ação por mês previdenciária, a partir do meu 4º mês de escritório, eu estou me sustentando. Eu sustento a minha estrutura de escritório e eu sustento, inclusive consigo tirar algum tipo de rendimento nisso, tá? Então, para tu ver, uma ação por mês, te parece difícil demais isso? Então, eu estou aqui para te dizer que, na verdade, isso é muito pouco. Na verdade, depois que o escritório está andando, você vai ver que você vai ter uma ação por dia, no mínimo, tá? Na realidade, o caminho da advocacia, ele é crescente. A gente inicia devagar e, felizmente, a tendência é um crescimento de entrada de ações. Estou falando de um tipo de ação específico, mas existem outras áreas, inclusive, que são extremamente vantajosas. Posso te passar a minha experiência pessoal com isso e te dizer que vale muito a pena. Então, espero estar conseguindo te tirar pelo menos um dos teus fantasmas, o de que você não vai conseguir sustentar o teu escritório. Eu te garanto que tu vai conseguir sustentar o teu escritório se tu tomar essa decisão. Eu já falei antes sobre a questão de abertura do escritório. É super simples. Tá? Você é advogado, você tem sua OAB, você vai até a prefeitura, você vai fazer um encaminhamento de alvará sanitário, alvará de bombeiros, enfim, isso é extremamente simples. Não quer passar por isso? Existem escritórios de contabilidade que fazem esse trabalho para ti. Tá? Quer evitar o custo? Vai lá e faz tu mesmo. É baratinho, não vai ter muita despesa não. Também te garanto isso aí. Então, o que eu quero dizer com isso aí? A abertura do escritório depende muito mais da tua decisão do que realmente das tuas dificuldades, tá? Se tu abrir teu escritório, tu vai ver que essas questões, esses medos, essas dificuldades vão ser superadas já de cara. Outra coisa que eu quero dizer, que muitas pessoas podem ter dúvidas, com relação à questão de como abrir o escritório. Aonde eu vou locar uma sala, ou eu vou comprar uma sala, caso tu tenha condições financeiras para isso, mas onde é que eu vou locar? Qual o melhor local para eu abrir o meu escritório?
né? Que tipo de mobília eu vou ter dentro do meu escritório? Eu preciso ter uma secretária? Eu preciso ter... o que é necessário para um escritório ser atraente para o cliente? Primeiro de tudo, tu tem que decidir qual que é a área de atuação que tu vai ter, uma área principal, né? Qual é o perfil do teu cliente? Tu vai atender empresário ou tu vai atender a pessoa física? Tu vai atender pessoas em geral, público em geral, trabalhador de fábrica? É isso? Qual é o perfil do teu cliente? Então, a partir do momento que tu tomou essa decisão, tu vai conseguir buscar o local onde tu vai atender, tu vai definir que tipo de ambiente tu precisa ter no teu escritório, né? Porque vamos pensar assim, se o teu cliente é um empresário, tu provavelmente vai ter que ter uma estrutura de escritório melhor, mais aconchegante, porque tu vai atender pessoas de nível financeiro maior, né? Pessoas que com mais exigências, eu quero dizer. Então, é claro que se tu pretende atender, prestar assessorias empresariais, tu precisa ter uma estrutura melhor, tu vai ter que ter uma sala de reuniões bacaninha, tu vai ter que ter uma sala de atendimento boa, tu vai ter que ter uma recepção agradável, né? Não que isso não aconteça para a outra clientela, né? Mas é claro que o nível de exigência muda nesse tipo de situação. Outra coisa, o local onde tu vai ter teu escritório. Tu pode ter, por exemplo, se o teu cliente é empresário, tu pode ter uma sala comercial dentro de uma galeria, num prédio comercial, né? Agora, se o teu cliente for o trabalhador, for pessoa física, é muito melhor que o teu escritório esteja na rua, porque as pessoas vão ver o teu escritório, né? Elas vão até te procurar depois, porque a tua clientela vai te indicar, se tu for um bom profissional, é claro. Mas se tu tiver visível, a chance de tu ter um crescimento rápido, das pessoas te verem, é muito maior. O meu conselho, na verdade, é não te esconde em galeria, não te esconde em prédio comercial. Procura uma sala visível na rua, onde tu pode ter uma placa visível, né? Através disso, as pessoas vão ver teu escritório. Se ela tiver alguma dificuldade jurídica, algum problema que ela precisa resolver, uma dúvida jurídica, ela vai passar, ela vai olhar e ela vai entrar, tá? Outra questão importante, ainda pensando nessa questão da visibilidade, as pessoas precisam entender o que tu tem. Elas precisam saber que aquilo ali é um escritório de advocacia. Quanto menos informações tu conseguir lançar na tua entrada, na fachada do teu escritório, melhor. Porque muita informação atrapalha. Às vezes a gente vê escritório de advocacia lançando no quadro o nome do advogado e todas as áreas de atuação. Isso, na verdade, a pessoa não consegue nem entender o que está acontecendo ali, né? Até porque são termos, muitas vezes, que a pessoa não sabe para que serve, né? Não sei nem que tipo de ação que é aquilo. Então a pessoa fica com dificuldade de entender o que tu está pretendendo com aquilo ali. Bota lá uma placa, teu nome, advogado, visível isso, né? Para as pessoas conseguirem ver o que tu está vendendo nesse teu comércio, porque tu não pode imaginar diferente, por mais que a OAB restrinja muito algumas questões de publicidade, enfim, a advocacia ela é uma empresa, né? Então as pessoas precisam ver e entender o que tu está vendendo ali, que tipo de serviço tu está vendendo ali, tá? Esse é outro ponto. Outra questão, a questão de mobília, por exemplo. A gente tem que entender que a advocacia ainda é uma atividade sóbria. As pessoas precisam entrar no teu local de trabalho e entender que aquilo ali é um ambiente seguro, é um ambiente um local onde ela pode confiar nas pessoas. Eu não tenho nada contra as pessoas terem móveis coloridos, tá? Acho até bacana, tem gente que consegue deixar o local de trabalho extremamente bonito com móveis de várias cores, enfim. Mas aí chama um arquiteto para fazer isso para ti. Tá? Não vai fazer uma festa de cores dentro do teu escritório que as pessoas vão desconfiar, vão ficar com receio daquilo ali e não vão entender, tá? O advogado, na verdade, precisa também se portar como um advogado, né? Isso não significa que tu tem que andar de terno todo dia também, tá?
caso seja um advogado homem, né? Nem a advogada mulher precisa andar de terno para ser confiável. Isso é ultrapassado, mas a pessoa tem que, de certa forma, se portar bem, né? Eu tenho um amigo advogado que me dizia, na verdade trabalhei com ele também, ele dizia assim para mim: o advogado precisa aparecer menos que o processo. Na verdade, o processo ele precisa ser o destaque na mesa do juiz, não o advogado. Às vezes a gente encontra figuras assim espalhafatosas que servem de motivo de piada. Tá? Então, seja uma pessoa discreta, né? Outra coisa, ainda falando sobre como o advogado se portar, são dicas, na verdade, que eu estou dando aqui, levando em consideração a minha experiência como advogado. Tá? E isso é extremamente útil para o advogado que está iniciando o seu trabalho. Daqui a pouco eu falo sobre isso num outro material, num outro momento melhor, mas eu quero deixar um recado aqui. Se porte extremamente bem com as pessoas. Seja cordial com o juiz, com o oficial de justiça, com o estagiário no balcão. Seja cordial com o seu colega advogado. Porque, na verdade, a gente tem que parar de pensar que a advocacia é contenda o tempo inteiro. A gente tem que entender que a gente precisa ser cordial com as pessoas. Né? A gente precisa que as pessoas gostem da gente no ambiente de trabalho. Né? A gente não pode ser aquela pessoa que insulta por nada. Né? A gente não pode ser aquela pessoa que tenta agredir a qualquer custo. Né? Isso não resolve o processo, então, na verdade cria dificuldades. Né? Eu tenho a impressão, e eu fui estagiário de gabinete por muito tempo, gabinete de juiz, e não que o juiz permitisse que o estagiário fizesse qualquer tipo de sentença sem o consentimento dele, né? Mas é claro que às vezes a gente pensa, e é isso que eu imagino, né? Que se eu for desagradável com aquele juiz, se eu for desagradável com aquele estagiário, com aquele assessor de juiz, é possível que ele segure meu processo, né? Talvez ele queira analisar melhor, né? Então essas coisas eu prefiro evitar. Né? Tem outra colega advogada que diz o seguinte, eu gosto também muito dessa frase: os processos se vão e a gente fica aqui, entendeu? Se a gente conseguir ser cordial com outro colega advogado, a gente provavelmente no futuro, quando a gente se encontrar de novo, a gente vai ter uma situação tranquila no processo. A gente vai ter uma possibilidade maior de acordo. Né? Como é que eu vou propor sentar com um colega advogado no escritório dele se eu agredi ele anteriormente? Isso não funciona. Né? Então, são coisas importantes de se pensar. Eu estou fugindo um pouco da ideia aqui da abertura do escritório, mas é que eu considero essas informações extremamente importantes para quem pretende iniciar na advocacia. Né? Porque aquela ideia do advogado contencioso, aquela ideia do advogado brigão, isso não leva a lugar nenhum. A gente, se vocês pesquisarem por alguns temas aí, pesquisarem na internet, vocês vão ver, já devem ter ouvido falar, se fala muito que a advocacia é uma profissão com os dias contados. Eu acho isso meio exagerado, até porque eu não consigo imaginar a justiça sem a figura do advogado para defender os interesses, né, da parte. Mas, enfim, posicionamento. Mas o que eu entendo que realmente pode estar com os dias contados é a advocacia contenciosa em algumas áreas. Porque hoje a gente já vê centros de mediações, enfim, que também quero falar num outro momento sobre isso, sobre o funcionamento, pretendo explicar melhor como agir em audiência e em que tipo de audiência, as formas que a gente tem que se portar em cada tipo de audiência, mas isso é matéria para outro vídeo, tá? Mas o que eu quero dizer com isso tudo, tá? Haja como um advogado sóbrio, como um advogado que pretende resolver o problema do cliente e não criar mais obstáculos ainda na vida dele. Né? A gente vê processos aí com mais de 20 anos sem solução, né? E às vezes vai para uma sessão de mediação, processo resolvido. Então esse que é o intuito. Não seja o advogado que tranca o acordo, né? Mas aquele que facilita
ele. Isso também vai te ajudar, porque quando tu perceber que tu tá com aquela pilha de processo, porque no começo tu tô com um processo, tô com 2, não sei, preciso de mais cliente, mas quando tu te notar um ano advogando ali, que tu tá com pilhas de processo e que tu começa a perceber que aquele processo está na verdade te tomando tempo, tu vai entender que é muito melhor tu tratar o processo com o intuito de solução do que tratar o processo com o intuito de briga, de discussão. Né? Explica para o teu cliente essa situação. Uma outra dica importante, que isso na verdade é uma coisa que vai atrair novos clientes. Sabe que a advocacia na verdade a promoção do advogado é pela boca do cliente. É ele quem traz os outros clientes, é ele que vai te indicar, é ele quem vai falar sobre o teu trabalho. Né? A ideia do advogado que não perde ação não existe. Tá? O advogado que ganha todas, isso é fantasia, a não ser que ele não se arrisque. Né? Mas o que é importante você fazer? Quando o teu cliente chegar na tua frente e perguntar sobre o processo, seja claro com ele, seja honesto com ele, relatando as possibilidades, mas sobretudo os riscos do processo. Eu tenho muitos clientes em situações que a gente não teve o objetivo exatamente pretendido no final, a gente não atingiu exatamente o que se pretendia no final do processo, mas eles continuaram voltando aqui, porque eu fui honesto com eles no sentido de deixar claro esses riscos processuais. Né? Eu jamais prometi o que eu sabia que eu não ia conseguir. E é isso que eu entendo como sendo um bom profissional. É aquele que adota os meios necessários para atingir o objetivo, mas que esclarece para o cliente todas as possibilidades e principalmente todos os riscos do processo. Tá? Porque se você não fizer isso, você com certeza vai frustrar o interesse do teu cliente, ou a expectativa do teu cliente, melhor dizendo, e ele vai sair do teu escritório dizendo que você foi um advogado ruim. E não que você não vai ter clientes que vai dizer que o teu serviço não é bom. Isso faz parte do jogo. Isso acontece mesmo, e enfim, é assim que acontece. Não adianta tu te frustrar nem brigar com ele, porque as pessoas muitas vezes não entendem. Tá? Então, são dicas básicas para abertura do escritório. Tá? A ideia central é você quem tem que pensar que tipo de escritório eu quero ter, qual é o tipo de público que eu quero atender, né? E a partir daí você vai conseguir definir que tipo de advogado você quer ser. Mas leve em consideração uma coisa: advogar é muito bom, tá? Você não tem limite de rendimento, você cria os seus horários, você monta o teu escritório para atuar na área da tua preferência. E se daqui a pouco você não atingir o objetivo que tu pretendia com essa área de atuação, tu pode voltar e atender outra, ou você pode atender todas. Não tem nenhum tipo de problema nesse sentido aí. Se o teu cliente vier te procurar, tu fizer um estudo delicado e atencioso àquela área de atuação, tu conseguir advogar, não tem problema nenhum. Né? E você vai aprendendo a atuar em outras áreas também, não é problema. Defina que tipo de advogado que você quer ser durante a tua advocacia. Né? Defina que área se encaixa melhor no local onde você abrir o seu escritório durante a sua vida. Né? Nada impede que você trabalhe numa área e passe a atuar em outra depois. Né? A exemplo disso são os escritórios de advocacia trabalhista que há 2 ou 3 anos atrás lucravam valores vultuosos, né, com ações trabalhistas, e com a reforma trabalhista que veio, passaram a ter um número de ações trabalhistas muito menor. Né, e muitos advogados migraram de área, né, e hoje são felizes. Né, não existe nenhum tipo de problema nisso. Né, assim mesmo, tá bom? Espero ter ajudado a todos. Eu fico à disposição para responder qualquer dúvida e eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado a tomar a decisão da tua vida. Vai lá, abre teu escritório e depois me conta, tá? Grande abraço a todos.